adultos crismandos, mas é de nós, catequistas, de toda a igreja, que espera de vocês um sim fervoroso, um sim que é para toda a vida, pelo sacramento da Crisma. Então, o sacramento da Crisma nos dá uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo e para nunca sentir vergonha em relação à cruz. Lembra-te, portanto, de que recebeste o sinal espiritual, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e força, o espírito de conhecimento e de piedade, o espírito do santo temor, e conserva o que recebestes. Deus Pai te marcou com seu sinal, Cristo Senhor te confirmou e há de te colocar em teu coração o penhor do Espírito Santo. Estas são palavras de Santo Ambrósio. Então, com muita alegria, vamos iniciar cantando. Espírito de Deus, e enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendei neles o amor com o fogo abrasador. Vos pedimos, ó Senhor, e cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Vós undistes tantas gentes, tantas línguas diferentes, numa fé na unidade, pra buscar sempre a verdade e servir o vosso reino com a mesma caridade. E cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. E cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão no Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebremos com fé, com alegria, o Pentecostes, aqui na paróquia de Nossa Senhora das Graças. Quero saudar os crismandos e crismandas, saudar os padrinhos e madrinhas, assim como os seus familiares e toda esta comunidade, nesse dia especial da graça de Deus, em que nossos irmãos e irmãs vão receber o dom divino, o Espírito Santo, através do sacramento da crisma, da confirmação. No início dessa nossa celebração, nós somos convidados a um momento penitencial, onde vamos nos reconciliar com Deus. Vamos também pedir perdão de nossos pecados, das ofensas, dos pecados pessoais, dos pecados familiares. Vamos reconhecer as fragilidades da nossa vida e pedir perdão sinceramente a Deus. Lembrando que estamos no ano santo, no ano jubilar, que também é conferido a nós, a todos e a todas, a indulgência plenária, através da reconciliação, da confissão, da nossa participação na Eucaristia, nas orações, por causa das orações pela Igreja, as orações pelo Papa. Assim nós também podemos receber este grande dom do Espírito, mas da graça da reconciliação. Cantemos. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós, Senhor. Deus Pai, cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Deus de poder e misericórdia, nós vos pedimos que o Espírito Santo, vindo habitar em nossos corações, nos transforme em templos de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos, a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa ao invés de cinza, o óleo da alegria em vez de aflição. Vós sois o sacerdotes do Senhor, chamados ministros de nosso Deus. Eu os recompensarei por suas obras, segundo a verdade, e farei com eles uma aliança perpétua. Sua descendência será conhecida entre as nações. Os seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir há de reconhecê-los com a descendência
abençoados por Deus. Palavra do Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como no manto. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. A terra vos firmaste em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando entre as montanhas. Dão de beber aos animais todos do campo. Os da selva nela matam sua sede. Às suas margens vêm morar os passarinhos. Entre os ramos eles erguem os seus ninhos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. De vossa casa as montanhas irrigais, com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazeis crescer os verdes pastos para o gado, e as plantas que são úteis para o homem. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra.
aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo, a verdade dará testemunho de mim. Depois também vós neste mundo de mim ireis testemunhar. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois, Jesus fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Dom Irineu Roman, arcebispo metropolitano de Santarém, queridos irmãos e irmãs, a nossa igreja hoje se alegra com o sacramento da confirmação, se alegra com a sua presença aqui, Dom Irineu, se alegra com a presença do Espírito Santo que será derramado sobre estes nossos irmãos e irmãs. Nós temos aqui, Dom Irineu, 2 turmas de catequese. Eu peço que fiquem de pé a turma da catequese de adultos. Só os crismandos da catequese de adultos. Isto. Esta turma foi preparada pela irmã Valdete e pelo Valtenes, e seu Valdir também. Estão aqui os 3. Né? Então, podem sentar. E também fiquem de pé os irmãos que são do apostolado tridentino desta paróquia, né, apostolado Nossa Senhora do Rosário, que foram preparados pelo João Paulo. Cadê o João Paulo? Aqui do lado, né? O filho do Valtenes, o Jonas, e pela Dona Célia Carneiro, né, que também preparou as crianças da primeira comunhão. Então pode sentar. Quero só dizer, Dom Irineu, que é uma alegria podermos apresentar estes adultos e jovens ao Senhor, tendo em vista que 5 deles
não foram batizados na Igreja Católica. 5 deles vieram de batismo de igrejas evangélicas, mas hoje professam a fé católica e vão receber a plenitude do sacramento na plenitude do sacramento da Crisma, a continuidade da missão de Jesus Cristo. Então é uma felicidade para nós que nós possamos apresentar essa turma ao Senhor, o cuidado e o zelo dos catequistas, do qual eu coloco a minha mão no fogo, como a gente diz, né? Pelo testemunho de que eles foram preparados, estão preparados para serem crismados, e que o Senhor possa agora nos iluminar com a sabedoria do Evangelho e dar a eles a graça do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Padre Sidney, obrigado aos catequistas, né? E obrigado a todos e a todas vocês. É uma grande graça a gente poder celebrar a Crisma, porque a Crisma, o Espírito Santo, é a alma da Igreja. Se a gente for olhar a Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai, Deus Pai, é aquele que é o Criador. A Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, ela nos deixa muito claro isso. Ele é o Criador. Criou o céu, criou a terra, criou o mundo, dia, a noite. Criou a cada um de nós a sua imagem e semelhança. E é bom notar que quando Deus cria o ser humano, Ele sopra sobre o ser humano, que foi tirado do barro, do pó, da terra. Deus sopra para que receba o Espírito. A palavra Espírito é uma palavra de origem da língua hebraica, ruá, que significa o sopro, que confere a vida, confere o Espírito. E Deus sopra sobre o primeiro homem, Adão, depois a sua mulher, né? Deus sopra sobre o homem tirado da terra, né? Para que ele tenha o Espírito, obtenha o Espírito. O Espírito Santo, ele é representado pela luz, pelo fogo, porque o Espírito lhe faz a nossa vida brilhar. Eu falava que Deus é Criador, mas o seu Filho Jesus Cristo é aquele que nos salva, o Salvador do mundo. Ele veio para nos salvar. A palavra Jesus significa aquele que salva. Quando ele recebe o nome, que é trazido pelo arcanjo Gabriel, que ele traz também o nome, você lhe dará o nome, tu lhe darás o nome, disse o arcanjo Gabriel, disse a Maria, sua mãe, a José, pai adotivo, tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Ou seja, Jesus é aquele que salva, é o Salvador. Então esse que é o significado. E o Espírito, qual é a missão do Espírito? Não vamos falar de função, né? Porque a gente fala das missões divinas. Das missões divinas. A missão do Espírito é santificar. Pelo Espírito Santo nós nos santificamos. Nos tornamos mais santos. Diante de Deus, mas também neste mundo, porque nós precisamos crescer na santificação da nossa vida. O Espírito Santo, ele nos santifica. Então a gente precisa da força do Espírito Santo, que é a força do alto, que foi derramado pela Santíssima Trindade mesmo. Deus derramou o Espírito Santo desde o começo, porque a própria Sagrada Escritura, no livro do Gênesis,
tem uma passagem lá que diz que o Espírito pairava sobre a obra da criação de nosso Deus, desde o começo. Todos os que vieram depois, e aí a gente lembra os grandes homens e mulheres que a Sagrada Escritura nos apresenta, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, que são os grandes patriarcas ali que a Sagrada Escritura nos apresenta, eram homens, mas fala também de Miriam, que era irmã de Moisés, fala das mulheres dos patriarcas, Sara, por exemplo, e demais mulheres que marcam a presença de Deus, o Espírito no começo da revelação do nosso Deus, no começo da manifestação da salvação do nosso Deus, são pessoas cheias do Espírito, elas agem pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito, Então, quando Deus se manifesta na sarça ardente, quando Moisés está no deserto, e ali também foi numa chama de fogo, uma sarça que ardia no deserto, como um círio, e dessa sarça Deus conversa, e Moisés fala com Deus face a face, mas ele não pode ver a Deus, não pode enxergar a Deus, porque não é possível você ver a face de Deus enquanto você estiver nesta vida, neste mundo. Você só verá a Deus face a face depois deste mundo, depois desta vida, Por enquanto nós temos que nos orientar, nos guiar pela palavra, pelos símbolos, pelas suas manifestações, pela obra que Deus fez, porque a gente vê na própria criação de Deus quanta beleza, quanto amor, quanta bondade que a gente vê na criação do nosso Deus. Mas seguindo pela história da salvação, a gente vê as manifestações do Espírito Santo nos profetas. Por exemplo, a gente ouviu aqui essa primeira leitura que foi tirada do profeta Isaías. Isaías foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e ele nos lembra, ele já fala da vida do próprio Messias, do próprio Cristo, que significa ungido. É interessante aqui que essa primeira leitura, ela começa assim, que depois Jesus retoma lá na sinagoga em Nazaré esse mesmo pensamento, essa mesma palavra: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Como é bom quando a gente reconhece que o Espírito está sobre a gente, sobre nós, sobre vocês, porque o Senhor me ungiu, é o Senhor que me unge, porque se Ele me criou, Ele me escolheu, Ele me chamou, eu vim ao mundo, eu nasci, eu recebi o Espírito veio junto com a minha vida, com o meu corpo, fui gerado, fui criado, e aí então, através do Espírito, o profeta Isaías recebe também a sua missão, ele tem que proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança de Deus, de consolar, de anunciar, de ungir também com óleo da alegria em vez de aflição. É interessante observar o versículo 6 do capítulo 61 do profeta Isaías: vós sois os sacerdotes do Senhor, chamados ministros do nosso Deus. Convém tirar daqui uma meditação para a nossa vida.
Nós não somos chamados para nos acomodar. Nós fomos chamados para algo especial, muito especial. Vocês também serão ungidos, serão marcados, receberão o selo do Espírito Santo, a imposição das mãos. O Espírito Santo será derramado através dos 7 dons para algo especial, para algo particular que Deus reservou a cada um de vocês. Primeiro, para viver a própria santidade no trabalho de cada dia, nos estudos, na profissão, saber que nós precisamos caminhar, seguir em frente na nossa vocação, no nosso trabalho, na nossa vida, com a força do Espírito Santo, com esta graça, com estes dons, que nos dão força à nossa missão. Somos sacerdotes porque fomos ungidos pelo batismo, agora pela crisma, porque recebemos Jesus através dos sacramentos, e eu os recompensarei por suas obras segundo a verdade, e farei com eles uma aliança perpétua. Deus fez uma aliança, a gente fala da antiga aliança que Deus selou com seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Deus fez uma aliança com o seu povo. Mas Jesus, o Cristo, o ungido do Pai, ele vem para fazer uma nova aliança, selada no amor, na misericórdia. Os evangelhos, então, eles deixam muito claro, Jesus era movido pelo Espírito Santo. Mas, se a gente partir desde o nascimento de Jesus, quando o arcanjo aparece a Maria, ele diz: o Espírito Santo virá sobre ti. O arcanjo fala abertamente à mãe Maria: o Espírito Santo virá sobre ti e te cobrirá com a sua sombra. E o Espírito Santo vai gerar em você o Filho de Deus. Foi o que aconteceu com Maria, a mãe de Jesus. E aqui é interessante observar que a profecia é uma premonição, é aquilo que o profeta já antevê. Ele vê antes, ele enxerga o futuro, ele profetiza, tem uma visão para frente daquilo que acontecerá. Oxalá que cada uma de nós possamos também ter este olhar de enxergar as ações do Espírito, as missões do Espírito Santo, que age em nós, mas que age na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, nos nossos catequistas, nos nossos padres, que ele age na nossa família, nos nossos pais, e que possamos enxergar esta santidade que há entre nós, mas também que nós precisamos melhorar a nossa vida de santidade, precisamos crescer na compreensão, no conhecimento, no estudo, através do estudo. Por exemplo, vocês aprofundaram o tema dos dons do Espírito Santo, durante a crisma, Vocês estudaram o dom da sabedoria, que os livros bíblicos, sagrados, nos falam muito da sabedoria. Na nossa Bíblia nós temos um livro chamado Sabedoria, o livro da sabedoria. O dom do entendimento, da inteligência, que Deus deu para nós, este dom, de nós fazermos discernimento, de meditarmos, de compreendermos, de entendermos as verdades de fé, de entendermos a Deus, a sua palavra, de entendermos também muitas coisas deste mundo, o dom do entendimento, o dom da fortaleza, que é um dom do Espírito Santo.
sermos fortes, firmes, decididos, coerentes, autênticos, com a verdade, com a nossa responsabilidade que devemos ter neste mundo, nesta vida. Vocês, uma vez crismados, selados, marcados, ungidos hoje, através da imposição das mãos, que o Espírito Santo é derramado sobre vocês, vocês também se tornarão adultos na fé. Vocês são adultos, chamados, preparados como adultos para receberem a crisma, certo? Mas vocês também, todos. Uma vez que a gente passa pela crisma, a gente já podemos nos considerar adultos na fé. Não importa a idade. Às vezes até na idade dos 70, 80 anos, eu já crismei pessoas de 80 anos, aqui na paróquia de São Francisco do Caranazal. Celebramos 240 crisma de adultos na semana passada. Foi muito trabalho, não é fácil. Numa celebração, celebrar 240 crisma de adultos. Tinha pessoas de 80 anos se crismando, porque nunca tiveram uma oportunidade de passar por uma catequese bem transmitida, com a transmissão da fé, com um bom anúncio da palavra, com o anúncio do querigma, das verdades de fé. E as pessoas se entusiasmam com isso e compreendem, passam a entender pelo dom da fortaleza e da ciência também, que é um dom do Espírito Santo, dom da ciência. Então a gente precisa entender que os dons, eles foram colocados em nossas vidas, em nossos corações, para que nós os assumamos, que nós vivamos de acordo com esses dons. O dom da piedade, ser piedoso, ser pessoa orante, pessoa que participa da igreja, da comunidade de fé, que escuta a palavra, que medita, que ora, que se coloca diante do altar de Deus. Mas como nós temos na igreja o Santíssimo Sacramento, momento de adoração, que a gente precisa manter essa intimidade com Deus, fazer esse encontro com Ele sempre, diariamente, ter momentos de oração diários. Eu lembro de um empresário, quando eu trabalhava em Belém, que eu fui bispo auxiliar, 6 anos em Belém, e tinha uma empresa que, por ocasião do Círio de Nazaré, sempre me convidavam para eu ir lá fazer uma oração com os seus colaboradores. E ele me dizia que todo dia, quando ele chega na empresa, ele faz a sua oração. Faz a sua oração antes de começar o trabalho. Olha que bonito. E lá ele tinha a Bíblia aberta, ele faz a leitura do dia, medita, faz a sua oração. E ele sempre trabalhava junto com os seus colaboradores também a oração. Fazia a oração com os seus colaboradores. Chamava o padre, o bispo, para ter que cultivar isto, a piedade, o temor de Deus. O temor de Deus, a gente precisa temer a Deus. Precisamos crescer neste dom. Temer a Deus é a gente respeitar a Deus, crer em Deus, crer e anunciar que as pessoas devem crer em Deus. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa sem pés e nem cabeça, pessoa vazia. Então a gente precisa crer em Deus. Deus nos dá os dons para que nós possamos nos instruir. Eu não falei do dom do conselho ainda. O dom do conselho é muito importante, porque o dom do conselho, nós precisamos dele. Todos nós, quantos bons conselhos que recebemos todos os dias. Às vezes vamos buscar um conselho diante de uma dificuldade que a gente está passando, o que a gente tem no trabalho, o que a gente está enfrentando, e vai se aconselhar, e a gente também tem que saber dar bons conselhos, porque o pecado, ele entra pelos maus conselhos também.
Quando a gente não observa a verdade, não observa os mandamentos do Senhor, e a gente não aconselha bem as pessoas. Aconselhar bem, orientar bem, segundo a verdade, conforme a palavra de Deus. Então hoje é dia de Pentecostes para vocês, estimados irmãos e irmãs, que foram preparados para este sacramento. O sacramento é um sinal eficaz da graça de Deus na nossa vida. Os apóstolos, no dia de Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo de forma oficial, e a igreja, a partir dali, ela inicia, digamos, propriamente a sua atividade apostólica a partir de Pentecostes. Que quando os apóstolos depois vão, impõem as mãos, unge os que já eram batizados, são ungidos, e para que se tornem também apóstolos, novos apóstolos e apóstolas de Jesus. E a igreja, ela multiplica os dons, ela distribui os dons são gratuitos, eles pertencem à graça de Deus, são gratuitos, são derramados sobre nós, mas se nós não abrimos o coração para recebê-los, continuamos tal e qual, não evoluímos, não crescemos. Então precisamos estar sempre abertos à graça para a recepção do Espírito Santo. E a gente sabe que agora nós temos um novo Papa, que é o Papa Leão XIV, que ele veio para substituir o Papa Francisco, que partiu, né? O Papa, ele é o sucessor de Pedro. É o sucessor de Pedro. Quando Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. O sucessor dos apóstolos, Papa, agora o Papa Leão XIV, que a primeira palavra que ele disse quando se abriu aquela grande porta ali na Basílica de São Pedro, em Roma, foi: a paz esteja convosco. Achei muito bonito isso, muito, muito bonito. E saudou com o dom da paz, saudou a todo o mundo. A nossa função de bispos também, nós também fomos ordenados pela imposição das mãos, mas antes disso nós todos fomos batizados, todos os fiéis são batizados. Quando o padre unge a cabecinha da criança, por exemplo, ele diz: sacerdote, profeta e rei, para que você seja sacerdote, profeta e rei. Tem uma oração que o padre faz e unge a cabecinha da criança. Primeiro ele unge o peito da criança. Se é adulto, unge as mãos com o óleo dos catecúmenos para o batismo, e com o óleo do crisma para a confirmação. Nós já fomos ungidos já desde o batismo, mas na crisma a gente oficializa o estado adulto da fé dos nossos cristãos pelo sacramento da confirmação, onde vocês são crismados. Agora vocês não são mais crismandos, vocês são crismados. Então os bispos também têm essa função de fazer crescer no mundo a crismação, para distribuir os dons do Espírito Santo que foram derramados no início da igreja, pelo próprio Cristo, pelos apóstolos, depois os seus continuadores. E a igreja não pode parar, ela precisa continuar, a sua verdadeira missão no mundo. Então peçamos ao Senhor com muita fé esta vinda do Espírito Santo sobre nossos irmãos e irmãs adultos, sobre os nossos jovens que agora vão receber através desse rito a crisma. Vamos continuar então com o rito da crisma.
Enquanto isso, eu peço que os irmãos e irmãs que serão crismados fiquem de pé. Todos de pé, somente os que vão ser crismados. Isso. A gente vai, eu vou fazer uma introdução primeiro, depois virá o momento do acendimento da vela. Os apóstolos que, segundo a promessa do Senhor, receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, tinham o poder de completar a obra do batismo, pela doação do Espírito Santo, como lemos nos Atos dos Apóstolos. Tendo São Paulo imposto as mãos sobre alguns dos batizados, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar línguas e profetizar. Os bispos, sucessores dos apóstolos, possuem o mesmo poder e comunicam o Espírito Santo àqueles que já renasceram no batismo. Algumas vezes, os presbíteros são também constituídos para este ministério. Embora a vinda do Espírito Santo já não se manifeste hoje pelo dom das línguas, sabemos que, pela fé, que esse Espírito que infunde o amor de Deus em nossos corações, nos congrega na unidade da fé e na multiplicidade das vocações, é recebido por nós e opera de modo invisível a santificação e a unidade da Igreja. Pelo dom do Espírito Santo, que ides receber, caros filhos e filhas, sereis marcados espiritualmente para que vos torneis de modo mais perfeito imagens do Cristo e membros da sua Igreja. O próprio Cristo, só depois de receber a unção do Espírito Santo, no batismo dado por João, foi enviado a realizar sua missão, a fim de difundir pela terra o fogo desse Espírito. Por conseguinte, vós que já fostes batizados, recebereis agora a força do seu Espírito e sereis assinalados na fronte com a sua cruz. Deveis, pois, dar diante do mundo testemunho de sua paixão e ressurreição, de modo que a vossa vida, como diz o apóstolo, seja em toda parte o bom odor de Cristo. O seu corpo místico, que é a Igreja, povo de Deus, recebe dele graças diversas, que o mesmo Espírito Santo distribui a cada um para a edificação do corpo na unidade e na caridade. Sede, portanto, membros vivos dessa Igreja e guiados pelo Espírito Santo, procurai servir a todos à semelhança do Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Agora, antes de receberdes o Espírito Santo, acendei, portanto, as velas aqui no Círio Pascal e depois recordai a fé que professaste no batismo, o que vossos pais e padrinhos professaram com a Igreja. Enquanto se acende as velas, o coral entoa um canto apropriado. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai luminoso raio, vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações, grande defensor, em nós
Fiquemos todos de pé. Esse momento é o momento da renovação das promessas do batismo, o momento da nossa fé, do nosso creio. Então nós vamos renunciar ao mal e professar a fé no bem que é Deus. Por isso eu pergunto, todos podem responder também junto com os crismandos e crismandas. Para viver na liberdade de filhos e filhas de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. E para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Renuncio. E para seguir a Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus? Creio. Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que hoje pelo sacramento da confirmação vos é dado de modo especial, como aos apóstolos no dia de Pentecostes? Creio. Crede na nossa Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Esta é a nossa fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, a razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Mantenham a vela acesa. Nós vamos fazer agora o gesto da imposição das mãos. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame o Espírito Santo sobre esses seus filhos e filhas adotivos, já renascidos no batismo para a vida eterna, a fim de confirmá-los pela riqueza de seus dons e configurá-los pela sua unção ao Cristo, Filho de Deus. Momento de silêncio, vamos fazer a nossa oração pedindo o Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos e servas, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito, dá-lhes, Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, de inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de ciência e piedade, e enchei-os do Espírito do vosso temor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vocês podem apagar a vela. Agora será o terceiro momento desse nosso rito, que é a unção. Momento muito sagrado, que nos lembra a unção do próprio Cristo, a unção de todos os que são ungidos, marcados com esse sinal da graça de Deus, para serem fiéis a Deus e também para exercerem a sua missão no mundo.
tua força. É o homem nada, lava o que é impuro, aquece o que é frio. Venha as nossas almas, Espírito Santo, e envia-nos do céu de tua luz um raio. Doa os teus dons, a virtude e o prêmio. Doa a morte santa e a alegria eterna. Venha as nossas almas, Espírito Santo, e envia-nos dos céus de tua luz um raio. Venha as nossas almas, Espírito Santo, e envia-nos dos céus de tua luz um raio. Irmãos e irmãs, de pé, vamos fazer agora a oração dos fiéis. A resposta para as preces será: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que receberam o dom do Espírito Santo no sacramento da confirmação, para que, vivendo a fé e praticando a caridade, deem por sua vida testemunho do Cristo, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por seus pais e padrinhos, para que, tendo-se responsabilizado por sua fé, continuamente os estimulem, pela palavra e exemplo, a seguir os passos de Cristo, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja de Deus, com o Papa Leão, nosso Bispo Irineu e todos os bispos, para que, reunida pelo Espírito Santo, na unidade da fé e da caridade, se estenda e cresça até a vinda do Cristo, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo mundo inteiro, para que todos que têm o mesmo Criador e Pai se reconheçam como irmãos e irmãs, sem discriminação de raça ou nação, e procurem, de coração sincero, o reino de Deus, que é paz e alegria no Espírito Santo, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos também, irmãos e irmãs, pela paz no mundo. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos também pelo nosso país, pela nossa pátria. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas nossas autoridades constituídas, civis, militares, religiosas,
Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. E por todo o nosso povo de Deus, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Espírito Criador, com o Pai fazeis fecundo o solo imenso do mundo, para nos dar trigo e flor. Bendito sois noite e dia, por tão grande doação, fonte sem fim de alegria, são matérias pro nosso pão. Espírito Criador, foi dom de vossa bondade, encher-nos de habilidade pro trabalho, Senhor. Com Pai vós sois bendito, porque dais a nossa mão, com poder que é quase infinito, continuar a criação. Espírito Criador, bendito sempre sejais, por tudo isso e bem mais, pelo imenso dom do amor, pela força do terreno, pelo dom de fazer pão, por esse impulso sereno, pra nos pôr em comunhão. Espírito Criador, com o Pai fazeis fecundo o solo imenso do mundo, pra nos dar trigo e flor. Bendito sois noite e dia, por tão grande doação, fonte sem fim de alegria, são matérias pro nosso pão. Espírito Criador, foi dom de vossa bondade, encher-nos de habilidade pro trabalho, Senhor. Com o Pai vós sois bendito, porque dais a nossa mão, com poder que é quase infinito, continuar a criação. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício dessa nossa família seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, aceitai por vossa clemência as promessas dos vossos fiéis, para que mais perfeitamente configurados ao vosso Filho,
cresçam sem cessar como suas testemunhas, participando do memorial da sua redenção, pela qual ele nos mereceu o vosso Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. No batismo nos concedeis o dom da nova vida, fazendo-nos participantes do mistério pascal de vosso Filho. Pela imposição das mãos e a unção régia do crisma, nos confirmais com o selo do Espírito Santo, fazendo-nos participantes das maravilhas de Pentecostes, ligados, ungidos pelo Espírito Santo e alimentados no banquete eucarístico, nós nos tornamos imagens do Cristo Senhor para anunciar ao mundo a certeza da salvação e dar na Igreja o testemunho da fé redentora. Por isso, reunidos em assembleia festiva, para celebrar os prodígios de um novo Pentecostes, com os anjos, os arcanjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando a uma só voz. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue,
Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora de vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos e santas, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade vossa Igreja que caminha neste mundo, com vosso servo o Papa Leão, o nosso bispo Irineu, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Lembrai-vos também dos vossos filhos e filhas, que, renascidos pelo batismo, vos dignastes confirmar hoje com o Espírito Santo vosso grande dom. Guardai-os sempre em vossa graça. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, de modo especial os amigos e familiares
destes nossos irmãos e irmãs hoje crismados, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Vós que um dia fostes iluminados, que saboreastes o dom do céu e tomastes parte no Espírito Santo, alegrai-vos todos no Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, Mas dizei uma só palavra e sereis salvos. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
nossos irmãos crismados farão uma fila no centro, receberão a comunhão em 2 espécies. Os demais irmãos vão comungar no meio da igreja, nos laterais, pelas mãos dos ministros da Eucaristia. Anunciar a libertação aos cativos e aos cegos, a visão e aos oprimidos, a libertação e proclamar o ano da graça do Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Espírito do Senhor me ungiu, me consagrou e me enviou a proclamar a boa nova a seus pobres, anunciar a libertação aos cativos e aos cegos, a visão e aos oprimidos, a libertação e proclamar o ano da graça do Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. O Espírito do Senhor me ungiu, me consagrou e me enviou a proclamar a boa nova a seus pobres, anunciar a libertação aos cativos e aos cegos, a visão e aos oprimidos, a libertação e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele ampara
vamos fazer o nosso momento de ação de graças. Após a comunhão, é a nossa oração pessoal. Momento de ação de graças, que quer dizer agradecimento. Cada um, cada uma, faça a sua oração pessoal. Oremos. Senhor, acompanhai sempre com a vossa bênção os que foram ungidos com o Espírito Santo e alimentados com o sacramento do vosso Filho, para que, vencidas todas as dificuldades, alegrem a vossa igreja com uma vida santa e a façam crescer no mundo por seu amor e suas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, este é um momento de agradecimento. Agradecemos a presença de Dom Irineu Roman aqui conosco. Agradecemos também a presença desta comunidade, desta paróquia de Nossa Senhora das Graças aqui, os amigos e familiares dos nossos agora já crismados e crismadas. Na pessoa do Coronel Machado e da professora Silvia Mourão, quero agradecer a todos os padrinhos e madrinhas destes crismados, que vocês também sejam fiéis à missão de continuar evangelizando a vida deles, continuar sendo testemunha do Evangelho de Cristo na vida deles. Agradecer aos pais, familiares, pessoas que confiaram esses crismados à nossa catequese, e agradecer aos nossos catequistas. Daqui a alguns minutos eu chamo logo aqui à frente os catequistas que os prepararam, né, que daqui a pouco nós vamos, depois da bênção, ter momentos de fotografia, né, Dom Irineu, com eles. E aí a gente vai então poder, de um por um, a irmã vai chamando aqui. Só um bom conselho. Assim como o Antigo Testamento preparou a vinda de Cristo, vocês agora são crismados, foram preparados para a vinda do Espírito Santo. Através do Evangelho de Cristo, vocês foram preparados para a vinda do Espírito Santo. Então, não fiquem muito olhando para o passado. O passado já passou, o passado vos trouxe aqui para que vocês recebam no presente a graça do Espírito. E recebendo no presente esta graça do Espírito, vocês possam, a partir de hoje, viver a crisma de vocês. Viver este compromisso com o Espírito Santo, de testemunhar o Evangelho de Cristo na vida da igreja, na vida das pessoas. Que vocês possam sair daqui e ser igreja, na família de vocês, na escola, no trabalho, entre os amigos e amigas, com os vizinhos e vizinhas, colegas e colegas, que vocês possam ser igreja de Cristo nestes ambientes onde vocês forem. E que o Senhor vos acompanhe e vos abençoe. Não se esqueça do que eu disse no nosso último encontro. É agora que começa a crisma, é agora que começa a missão de verdade. Então, eu espero ver vocês presentes na igreja, na paróquia. Alguns já estão se preparando para o casamento já, né, Dom Irineu? Daqui a alguns dias, com certeza, vamos nos ver aí em algumas cerimônias, né, irmã Valdete, de casamento de alguns deles. Mas
sejam presença na igreja também, se alimentando do Cristo Eucaristia e sendo missionários do Cristo Palavra no mundo. Amém? Dom Irineu, sua bênção, nossa gratidão ao Senhor, que Deus sempre ilumine sua missão na nossa arquidiocese. Bom, eu quero só agradecer também ao Padre Sidney, às catequistas, a irmã Valdete, que sempre está aqui, né, que está mais próximo aqui da comunidade paroquial, e, digamos, todos vocês que compõem aqui agora essa paróquia. E agradecer aos padrinhos e madrinhas que hoje vieram aqui, acompanharam seus afilhadas, para este momento especial. Muito obrigado pela presença bonita dos padrinhos e madrinhas, né? E também os seus familiares que acompanharam seus filhos e filhas, ou aqueles que são da sua família. Vamos para frente sempre, caminhando com Deus, caminhando na fé, cheios de esperança e cheios de fé. Tem que manter a fé viva, né, na nossa vida, manter a espiritualidade, a vida de oração. Uma missão de vocês, crismados e crismadas, é continuarem sempre mantendo aquela espiritualidade, aquela vida de oração diária, né, que é muito importante isso, tá bom? E a gente acaba se tornando uma pessoa que ilumina por onde passa, com a própria santidade de vida, né? Então, vamos ficar de pé para esse momento vamos fazer a bênção final. Depois, ainda a gente se coloca à disposição aí para tirar umas fotos, né? A gente agradece a equipe de liturgia, a equipe das coroinhas, por todo o capricho, né, de deixar a igreja bonita nessa festa da vinda do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. Deus Pai Todo-Poderoso, que vos fez seus filhos e filhas adotivos, quando renascesse da água e do Espírito Santo, vos abençoe e vos conserve dignos de seu amor de Pai. Amém. Jesus Cristo, Filho unigênito, que prometeu a perene presença do Espírito Santo da verdade na igreja, vos abençoe e vos confirme com sua força na profissão da verdadeira fé. Amém. O Espírito Santo que acendeu o fogo do amor no coração dos discípulos, vos abençoe e, congregados na unidade, vos conduza sem tropeço às alegrias do reino de Deus. Amém. E a todos vós, irmãos e irmãs aqui reunidos, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A irmã Valdete vai chamando aqui os crismados para a gente tirar a foto e receber também a lembrança. Venha junto com o seu padrinho e madrinha. Tá? Se o pai e a mãe estiver presente, pode vir também. Eduardo Henrique. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós
neste vale de lágrimas.